Olá, gente, tudo bem? Um grande abraço a todos, espero que estejam todos bem, né? E vamos aí, vamos trabalhar as ciências, vamos trabalhar aí os vertebrados, né? Nossa aula de ciência, turminha do sétimo ano, sejam todos bem-vindos, vamos ao conteúdo. Eu estou usando aqui meu livro digital, né? Vocês vão acompanhando pelo livro de vocês. É o que eu sempre digo, gente, o livro não é para fazer peso, o livro não é para desenhar nele, o livro é para ser usado. O livro de vocês é para ser usado com cuidado, né? Você tem que encapar, mesmo você não estando indo para a escola, mas seu livro tem que ser encapado, né? Por quê, gente? Porque quando findar esse ano, você tem que entregar esse livro em condições de uso para outra pessoa, né? Esse livro foi comprado com o nosso dinheiro, né? Com dinheiro nosso, meu, seu, né? Da pessoa que vai receber o livro, e eu tenho certeza que você gostaria de. Ninguém gosta de receber um livro todo lascado, né? Então, você também não deve entregar um livro todo lascado. E para isso você tem que tomar cuidado para manuseá-lo, você tem que encapá-lo, né? Você não pode estar riscando nele, ok? Mas tudo bem, eu sei que só tem pessoas educadas me ouvindo aí, então eu sei que eu nem precisaria estar falando isso, mas é bom sempre lembrar, né? Das nossas responsabilidades, não é isso, gente? Então vamos lá. O nosso conteúdo é esse aqui, ó. Nós vamos falar sobre os vertebrados, né? Os vertebrados, né? Os vertebrados. Então, aqui tem uma foto de um tubarão, né? Que é também tido como um vertebrado. Mas vamos lá. Os peixes, assim como os demais vertebrados, têm o quê? Olha a característica aqui. Tem esqueleto interno, né? Eles não têm um exoesqueleto como, por exemplo, tem os insetos, né? E alguns outros seres. Então, tem o esqueleto interno, e essa é uma característica, deixa eu marcar aqui com isso. Tem o esqueleto interno, né? E com o que? Coluna vertebral, né? Já vai aparecendo ali, né? Vertebrados, coluna vertebral. Esse animal apresenta diversas adaptações à vida aquática, no caso os peixes, né? Os organismos em geral estão adaptados ao ambiente em que vivem. Eu, particularmente, gente, mesmo eu não acredito na teoria do evolucionismo da forma como ela é apresentada por Darwin, né? E pelos cientistas. Eu acredito numa adaptação, porque o próprio ser humano, a gente observa adaptações. Por exemplo, os asiáticos, né? Os chineses, japoneses, né? Que tem aquele olhinho puxado. Aquele olhinho puxado, nós sabemos que é o quê? É uma adaptação às condições frias. Por quê? Porque o nosso globo ocular ele é cercado por água, né? Então, quanto mais aberto nosso olho é, pior numa baixa temperatura, porque vai estar congelando esse líquido, né, do olho. Esse líquido, a lágrima, né, que a gente chama. Então, por que que o olho dos asiáticos é assim, puxadinho assim, ó? Mais fechado que o nosso? Exatamente para proteger, né, do frio. Então, é uma adaptação. Então, não acredito que tenha tido tamanhas evoluções como o Charles Darwin, por exemplo, prega. Eu acredito mais em adaptações. Mas vamos seguindo aqui o curso da nossa história, né? Adaptados ao ambiente que vive. Isto tem características, né, que o quê? Facilitam sua sobrevivência, como eu estava dizendo, no frio, né? E o que? Reprodução nesses ambientes. Então, outro ponto também importante, gente, você pode dizer, não quero ter filhos, né? Bacana, é uma opção sua, né? Mas nós, enquanto animais, né, que somos, enquanto seres vivos, uma das nossas missões é reproduzir, né? Dar continuidade, né, à espécie.
né? Isso pode não ser importante para muita gente, talvez não para você, mas é nossa missão aqui, né? Dar continuidade à espécie e, se possível, melhorar, né? Ensinar os nossos filhos, aqueles que vêm depois de nós, a serem melhor, a fazer melhor, né? Essa é a grande missão. Por essa razão, mudanças nos componentes ambientais podem afetar os seres vivos. Então, olha aqui, ó, as mudanças nos componentes do ambiente, né? Tipo temperatura, né, etc., vai o quê? Afetar os seres vivos do local, né? Você conhecerá mais sobre a reprodução dos animais no 8º, tá? E sobre a adaptação dos seres vivos no 9º ano. Aí aqui nós temos, né, a ilustração de um tubarão-tigre, né? Que é tido como uma das espécies mais perigosas, mais violentas. Lembrando, gente, que o tubarão, eu mesmo não quero encontrar com o tubarão, mas o tubarão ele não tem interesse no ser humano, ele ataca o ser humano por conveniência, por coincidência, né? Mas nós não somos o prato predileto dos tubarões. Então não existe motivo para você odiar um tubarão, você temer o tubarão, ele está no espaço dele e nós devemos estar nos nossos, né? Então, tubarão-tigre, né? Até 6 metros de comprimento e a representação de algumas adaptações dos peixes ao ambiente aquático. Aí vamos estudar um pouquinho aqui a estrutura do tubarão-tigre, né? Aqui, ó. Respira por brânquias, órgão formado por lâminas finas e cheio de pequenos vasos sanguíneos. Então, ele não tem um pulmão como o nosso, ele usa as brânquias, né? Aqui, né? O corpo alongado e achatado, literalmente, da maioria dos peixes, diminui a resistência da água e facilita o deslocamento. Então, ele tem o corpo da forma como é, para quê? Para facilitar sua locomoção, né? Essa parte aqui. A água entra pela boca, né? Então, aqui, a água entra na boca dele, né? E ele expulsa, né? As nadadeiras impulsionam o peixe, dão equilíbrio e servem de freio para o movimento. Ó. As nadadeiras dele aqui, ó. Aqui. A água banha as brânquias e sai pelas fendas, né? Ou seja, a água entra aqui pela boca e sai pelas brânquias. E nesse processo, ele também respira. Aqui, agora deixa eu só apagar aqui para não ficar, né? Ok, então vamos lá. Os peixes que, como os tubarões e as raias, apresentam esqueleto, né? Apresentam esqueleto de cartilagem, formam o grupo dos condrictes, né? A maioria dos peixes, no entanto, né, tem esqueleto formado por ossos e pertence ao grupo dos octeites, né? Ao longo da evolução, né, os antepassados dos anfíbios foram os primeiros vertebrados, né? Então, os primeiros vertebrados, segundo os cientistas, né, foram quem? Os anfíbios, né? Ao ocupar o ambiente terrestre. Mesmo assim, esses animais ainda dependem da água em sua reprodução. Algumas das adaptações do anfíbio. Tá aqui, ó, um sapinho aqui, né? Um sapinho raro, que dificilmente você vai ver. Aqui. A maioria dos anfíbios vivem aqui em lugares úmidos, o que reduz o risco de desidratação. A pele deles é frágil, né? A exposição contínua ao sol. Respira por pulmões e pela pele, que é lisa, úmida e rica em vasos sanguíneos. Então, além dos pulmões, eles usam a pele também para respirar. Aqui. Seus 2 pares de pernas facilitam o deslocamento em ambiente terrestre, né? E o que foi dito aqui, né? O sapio, ele é um anfíbio, ele anda na terra, mas ele depende da água. Por que ele depende da água? Porque ele vai na água, né? Aqui um lago, vamos dizer assim,
vai lá e deposita os ovinhos dele, né? Aqui na margem, ó. E o que que vai acontecer? Esse ovinho dele, quando chegar em determinado momento, vai se tornar o quê? Um girinozinho, né? Ó. Aquele bichinho só com um rabinho aqui, ó. Ó. Não ficou legal, não. Vou apagar, vou fazer outro. Um girino de vergonha, né? Um girino raiz. Aqui, ó, redondinho. Aqui, aí tem um rabinho fininho. Isso. Ó, o girino, né? Ele primeiro acho que vocês já viram, né? Em determinado lugar, aqueles bichinhos pretinhos nadando, né? Aquilo ali é o filhotinho do sapo, é o girino, né? Em dado momento, esse girino, o que que vai acontecer? Ele vai manter o rabinho, mas ele vai sair o quê? As perninhas, né? Vai sair as perninhas na frente e atrás. E em determinado momento, esse rabinho vai sumir, né? E vai ficar só o quê? Só as patinhas, né? Ó. E aqui vai nascer um sapinho, feio que só, mas é um sapinho, ok? Então, por isso, os anfíbios são tidos como terrestres e aquáticos, porque eles dependem da água para fazer sua reprodução. Porque, de maneira alguma, eles vão poder botar um ovo na terra e esse ovo vai se desenvolver, porque o girino ele precisa da água para o seu desenvolvimento. Né? Aqui o sapo pingo de ouro, né? Lindo. 2 centímetros sobre o musgo, com destaque para suas adaptações ao ambiente terrestre úmido. Desculpa. Então, vamos lá. Aqui. Entre os anfíbios, né? Entre os anfíbios encontramos sapos, rãs, pererecas, em geral terrestres, mas com a dependência da água, como eu disse. Nós temos também salamandras, terrestres ou de água doce, e cecílias, ou cobra cega, né? Coitado das cecílias, né? Vocês não tem nada a ver com a cobra cega, viu, cecílias? Encontradas no solo úmido, né? Os anfíbios têm características que os tornam sensíveis à alteração da água, né? A água poluiu, vai sumir os anfíbios de lá, porque eles precisam de água limpa, né? Inclusive, os anfíbios, eles são um termômetro, né? Quando você, um biólogo, um pesquisador, vai pesquisar uma floresta, um determinado lugar, ele olha para a água. Se a água ele encontra anfíbios, ele sabe que aquela água ali está saudável. Agora, se ele vê uma floresta em um determinado local, tem água, a água aparenta limpa, mas não tem anfíbios, então ele vai suspeitar que aquela água não é de qualidade. No solo, no ar, e por isso muitas espécies estão desaparecendo. Então, muitas espécies estão desaparecendo porque a água está sem qualidade, e esses animais dependem da qualidade da água. A poluição, a alteração no clima e a destruição dos ecossistemas onde esses animais vivem são apontados como os principais causas de seu desaparecimento. Então, esses animais dependem de uma qualidade, né, do ambiente para estarem vivos. Aqui. Tartarugas, serpentes, jacarés e lagartos são alguns representantes de um grupo conhecido como os répteis. Eles já não estão mais no grupo dos anfíbios, eles são répteis e são também vertebrados. Né? Esses animais apresentam uma série de adaptações que lhe permitem viver aonde? Em ambientes terrestres mais secos. Né? Eles não dependem do ambiente aquático. Né? Eles se reproduzem no ambiente seco, sem depender daquele ciclo que o sapo tem como girino até vir à terra. Né? A pele dos répteis pode ser ainda recoberta de escamas, né? Sim, olha aqui, ó, você vê no modelo aqui as escamas, né? Em serpentes e lagartos, né? Escamas de placas, como em jacarés e crocodilos, né? Nós já não, nesses já não são escamas. O nome já seria o quê?
seriam placas, né? Que a gente vai encontrar nesses dois tipos de animais, né? Ou de carapaças, né? Aí nós já temos a carapaça, que é uma outra modalidade que nós encontramos em tartarugas e cágados, né? Que na verdade é tartaruga e jabuti, né? Como a gente chama aqui, né? Na nossa região. Ok, aí você vê aqui a pele, né? A pele com queratina protege contra a perda de água, né? Então, esses animais, eles mantêm, têm uma proteção para reter água, para não desidratar, né? Aqui, ó. Os lagartos, né? A respiração ocorre exclusivamente por pulmões no interior do corpo, né? Então, eles, assim como os seres humanos, eles têm um pulmão, lógico diferente, né? Mas tem um pulmão que proporciona a respiração. Aqui, ovos com casca resistente à perda d'água. Então, olha aqui os ovos aqui dos lagartos, né? Tem uma proteção para reter a água, né? Aqui nós temos uma iguana, né? Com seus ovos, esse animal pode atingir 1,80 m de comprimento, né? Ele pode ficar enorme, né? Considerando também a cauda, lógico. Na fotografia, destaque para algumas de suas adaptações. Aqui, essa iguana, gente, a gente tem muito aqui na nossa região, né? Aqui na cidade onde a gente fala, Imperatriz do Maranhão, nós temos bastante, né? Muitas iguanas, né? Infelizmente, as pessoas não têm o respeito e o cuidado que elas merecem. Vamos lá, agora nós vamos aqui para as aves, né? As aves são únicos animais que apresentam o quê? Penas, formada principalmente por queratina. Gente, essa queratina que forma a pena é a mesma queratina que forma os nossos pelos e os nossos cabelos, né? Tudo é feito dessa queratina, ok? As penas ajudam a prevenir a perda de água e calor, né? O nome, está aqui um exemplar, aqui, uma arara linda, né? Uma araracanga, né? De 1 metro de comprimento, observe as pernas do animal, entre elas retém a camadas de ar que ajudam a manter a temperatura do corpo, né? Essas penas protegem ela tanto do calor quanto do frio, né? Aí agora vamos aí para o nosso grupo, né? Os mamíferos, né? Que são vertebrados e têm características semelhantes a nós, seres humanos, né? Indica uma das características exclusivas do grupo, né? As fêmeas possuem o quê? Glândulas mamárias desenvolvidas, né? Elas dão de mamar aos filhotes, né? Que produzem o quê? Leite para alimentar quem? Os filhotes. É o exemplo do ser humano. Nós somos animais vertebrados e mamíferos, né? Não fica achando que você é o dono do universo. Você é um animal, como todos os outros. A diferença é que a espécie, né, conseguiu se desenvolver um pouquinho mais, ou não, né, do que os outros animais. Infelizmente, a gente tem muito que aprender com os outros animais. Infelizmente, né? Na pele protegida por queratina, novamente, né, encontra-se outra exclusividade dos mamíferos. Eles têm o quê? Pelos, em alguns casos, como a baleia e do golfinho, só na fase embrionária, né? Esses não têm a mesma característica, até porque são mamíferos aquáticos, né? Então, que formam uma barreira protetora contra a perda de calor. Então, os pelos em nosso corpo são para evitar a perda de calor, né? Mesmo num lugar quente igual o nosso, mas os pelos, eles vêm com essa utilidade, né? Aqui a gente está vendo aqui uma capivara, né? Que é um mamífero vertebrado e também um roedor, né? Um dos maiores roedores do mundo, dando de mamar aqui aos filhotes, né? De 1 metro a 1,5 metro, amamentando os filhotes
Observe pelos que cobrem os animais. A capivara é comum em várias regiões do Brasil, né? Lindo animal, né? E agora a gente chega aqui na classificação dos seres vivos, né? A gente tem esse texto aqui, Aqui, vamos dar uma lida rápida nesse texto aqui, tá? A chegada dos europeus ao continente americano os colocou em contato com riquezas naturais até então desconhecidas, né? Por eles. Esse novo mundo estimulou a coletar plantas e desenvolver um sistema que facilitasse distinguir uma espécie da outra entre centenas de variedades. Nessa época conhecida como Renascimento, né, os europeus deixavam de entender o mundo apenas com base em explicações religiosas, né, e começavam a produzir conhecimentos com base em próprias observações. Também passaram a buscar lógica presente em diversos aspectos da realidade, inclusive diferentes formas de vida. Em 1583, o italiano Andrea Caesalpino, né, propôs um sistema de classificação de plantas, usando como critério o tipo de tronco e a forma de desenvolvimento dos frutos. Mais tarde, o inglês John Ray organizou as plantas em função do tipo de embrião, com uma ou duas folhas, e também a presença ou não de flores e frutos. A partir do trabalho de John Ray, o botânico e médico sueco Carl von Linneu, né? Olha, esse nome tem peso, viu? Desenvolveu um sistema hierárquico, né, de classificação, né? De hierárquico, gente, quer dizer de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Todos os seres vivos, estes foram agrupados em que? Em 7 categorias, que a gente já mostrou, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa divisão inspirou os atuais sistemas de classificação, que inclusive nós já falamos. Linneu criou um sistema científico de classificação usando espécie com unidade básica, mas não considerou o parentesco entre as espécies, porque, assim como a maioria dos cientistas da época, Linneu acreditava que o número de espécies era fixo e não se alterava com o tempo. Essa concepção foi modificada somente no século XIX, com o desenvolvimento da teoria formulada inicialmente pelo britânico Charles Darwin, né? Que muita gente diz que o cara, o Darwin foi o diabo que mandou ele para negar a Bíblia, e não é assim, gente. Ele lançou uma teoria, a gente tem que ouvir, assimilar o que é bom e ignorar o que não é bom para nós. A gente não pode ser fanáticos religiosos, né? Para organizar seu sistema de classificação, Linneu criou uma nomenclatura para os seres vivos, usando o quê? O latim. É por isso que todos os animais têm um nome em latim, né? Que é uma língua já morta, mas que é muito importante. O uso de uma nomenclatura universal para cada espécie facilita a comunicação entre os cientistas de diferentes países e regiões e evita confusões. Linneu também reuniu espécies semelhantes em um mesmo grupo, o gênero. Por exemplo, o cão e o lobo pertencem ao gênero o quê? Canis, né? A nomenclatura criada... Anne, tem alguém aqui na porta. A nomenclatura criada por Linneu é chamada de binomial, né? Porque cada espécie recebe 2 nomes, né? Sempre escritos em latim, adaptados para essa língua. Gente, isso aqui ele evitou também aquela confusão que existe. Por exemplo, a onça aqui brasileira, ela é também chamada de pantera, né, em outras regiões, né? Então, já pensou se ficasse nisso, cada região tratando o animal pelo nome diferente? Então, tem um nome científico onde em todo mundo esse animal vai ser conhecido assim. Aí vamos aqui, né? Veja a seguir algumas regras de nomenclatura. Todos os nomes científicos devem ser escritos em latim, tá? Isso aqui já falamos. Os termos que indicam gênero, família, ordem, classe, filho e reino devem ter inicial maiúscula, né? O gênero deve ser escrito em itálico, quando em texto impresso. O nome das espécies é formado por 2 palavras, ou seja, binomial.
ok? E aqui a gente tem exemplos aqui, a seguir a classificação. Aqui, reino animalia, né? Nós temos onça pitada, tigre, gato selvagem, lobo-guará brasileiro, né? O mico-leão, rã, touro, borboleta. Agora, filo... o filo chordata, né? Aí nós só temos a onça, o tigre, o gato selvagem, o lobo-guará, mico-leão e rã, touro. A borboleta já não está mais, né? Agora, classe... mamália, aí você vê que saiu o sapo, né? Ficou só da onça ao mico-leão dourado. Agora, ordem carnívora, aí você vê que ficou a onça até o lobo-guará, já o mico-leão já não entrou mais. Agora, família Felidae, aí você tem da onça pintada até o gato. Por quê? Porque o lobo-guará ele é canídeo, né? Ele é um canino, né? E agora, gênero Pantera, né? Aí você vê que o gato selvagem já não está mais. Tá o que? A onça e o tigre. E agora, espécie Pantera onça, né? Ficou só a onça pintada. Então, isso vai distinguindo, né? Até separar. Então, é uma forma aí que vai distinguindo as várias espécies. Ok, gente? Então eu vou agradecendo vocês e vou convidando vocês para a próxima aula. Aí quase meia hora de aula. Eu agradeço a todos pela participação. Espero que tenham gostado da aula, né? Eu gostei de estar aqui com vocês, viu? Eu estou em casa, mas estou com vocês, né? Mesmo que virtualmente, tá bom? Grande abraço, se cuida. Gente, segue aí meu YouTube, tá aí, né? Segue aí meu Instagram, né? Para a gente ter esse contato. Vai ser um prazer ter vocês também como seguidores, como amigos. Valeu, grande abraço, até a próxima.